Isso daí que você tá vendo é o Palmeiras atacando com 6 jogadores na última linha. Agora, por que que o Palmeiras está fazendo isso? É o que eu explico nesse vídeo. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Seixas, jornalista e analista de futebol. A ideia aqui é trazer análise de futebol com comunicação para tentar explicar para vocês o que acontece no jogo e poder entender melhor o futebol. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Palmeiras, sobre como o Palmeiras tem atacado nesses últimos jogos, quais são as ideias do Abel para fazer isso e como é que isso pode ser aplicado no futebol, não só dentro do Palmeiras, mas também qual que é a ideia investida nisso, por que que o Palmeiras faz isso, se isso funciona, se isso é uma boa ideia ou não. Primeiro vamos lembrar que o Palmeiras é o time que o Abel treina desde que ele chegou lá, ainda na época de pandemia. Ele já jogou várias competições, já fez muita coisa aqui no futebol brasileiro e agora ele está sempre precisando buscar novas alternativas, novas escolhas, novos sistemas para manter o time no topo, porque o Palmeiras, apesar de ter uma boa capacidade de investimento, não é um time que contrata tanto assim, né? Tanto que o principal, ou um dos principais jogadores do time é o Endrick, outro é o Veiga, e jogadores que já estão há bastante tempo no clube, né? Não é um clube que sai aí comprando vários jogadores, então, por mais que tenha um bom elenco, é um dos melhores do Brasil, é um time que tem que ir se remontando, se reestruturando e muitas vezes contratando até jogadores mais baratos no mercado. Então esse é o Palmeiras que nessa temporada iniciou perdendo do São Paulo na Supercopa e eu acho que isso criou na cabeça do Abel uma outra questão, né? Tudo bem que muito do que ele escolhe tem a ver com o adversário que ele enfrenta, mas sem o Endrick, importante que o Endrick vai sair em julho, e ainda assim o Dudu que está machucado, o Palmeiras não tem tanto drible, né? Até o Bruno Rodrigues que veio do Cruzeiro, ele tem um pouco mais isso, mais velocidade, ele também está machucado. Então o Palmeiras é um time que tem bastante jogador para correr em espaço e para dominar a bola e avançar. Até bastante jogadores polivalentes, isso é importante que eu vou explicar depois por quê. Mas é um time que carece um pouco de drible, um pouco de desequilibrar a defesa adversária. Então a alternativa do Abel é superioridade numérica. É isso. Ele até falou sobre isso na coletiva depois do jogo contra o Ituano e eu vou colocar aqui para vocês entenderem um pouco sobre como ele pensa futebol. Sabes com quantos jogadores defendia o adversário na última linha? 5. Com quantos é que nós estávamos a atacar a última linha? Sabes-me dizer? Se contares o Rocha de um lado, o Piquerez do outro, 2. Se contares o Lopes, 3. Veiga, 4. Zé, 5. E o Rio, 6. Não, está respondida a tua pergunta. Já vos disse várias vezes que eu jogo muito com as relações numéricas. Quando ele responde sobre isso, fica claro que a escolha de quantos jogadores ele vai escolher para atacar é quantos adversários vai ter defendendo. Então, se você tiver mais, você vai ter uma superioridade numérica e a tendência é que alguém acabe sobrando livre no ataque. Então é por isso que ele está usando 6 na última linha, mas só quando ele enfrenta 5 defensores, né? Quando ele enfrenta uma linha de 5, quando ele enfrenta uma linha de 4, ele usa 5 ou 5,5, como eu vou explicar. Para me ajudar agora, eu vou usar o campinho e em azul o Palmeiras, em vermelho um time que joga com linha de 5. Nesse caso vai ser o Ituano, que é o jogo que eu estou usando de referência, mas aqui para a gente entender um pouco quais são as ideias. Em vermelho aqui você pode ver que tem uma linha de 5, uma linha de 4 e um aqui. Então qual que é a ideia do Palmeiras? Já que aqui tem uma linha de 5, vamos colocar 6 para atacar essa última linha. Então, você coloca um centroavante que joga às vezes até atrás da linha. E por que ele joga atrás da linha? Ele não está impedido? Tá, mas ele não está sendo marcado. Então, se a bola vier por aqui pelo lado e passar ele, por mais que ele esteja na frente da linha, ele está em condição. Então, ele está livre. Então, isso é uma escolha que às vezes os jogadores ficam até atrás da linha para ele ficar em condição. Mas o caso aqui tem jogado bastante o Flaco, então ele fica sempre na beira aqui da linha ou até atrás da linha para buscar profundidade e às vezes também fazer pivô, né? Quando a bola vem muito de trás ele faz pivô. Aqui tem os outros jogadores de ataque que vai ter um jogador para dar largura de cada lado, mais 3 no meio de campo aqui. Esse jogador para atacar esse espaço aqui, esse jogador para atacar esse espaço aqui. Você pode ver que o Zé Rafael fez muito isso nesse jogo, às vezes atacando aqui, às vezes atacando aqui. Por quê? Quando você tem 2 jogadores aqui, mais esse aqui que pode subir aqui e dar um passe aqui, você cria dúvida na cabeça desse jogador sobre se ele abre aqui para marcar e libera espaço pelo meio, ou
se ele fecha por aqui e abre espaço por aqui na largura. Então fica difícil a marcação escolher para quem que ele vai. Normalmente, os times do futebol atual têm colocado uma linha de 5 aqui no último setor. Só que aqui, no caso, ele coloca 6. Então, o Abel tá arriscando mais? Tá, porque aqui só sobram 4. Então, se o time tomar um contra-ataque, ele vai ter menos gente para defender. Vai. Então, ele precisa ter uma boa pressão pós-perda. Então, depois que o time perde a bola, os jogadores no setor da jogada têm que voltar e fechar na marcação para não perder essa bola. Mas não é garantia, né? Porque se o time souber contra-atacar bem, é um perigo. Mas, como o time adversário está com bastante jogador na defesa, então ele também não tem tantos jogadores na frente, né? Então é uma conta matemática de tentar ter mais jogadores na frente, sendo que os jogadores, se o outro time não fizer a mesma coisa, algum lugar vai estar faltando jogador, né? Ou na defesa, se o time tiver muitos jogadores na frente, ou no ataque, se tiver muitos jogadores aqui atrás. Então é nisso que o Abel conta. Aqui nesse jogo, esse jogador é muito importante. E no jogo contra o Ituano foi o Aníbal. Ele é um cara que vai ajudar aqui pelo lado para jogar na saída de bola. Aqui também, ele vai ter que dar apoio em todas as saídas. E ele muitas vezes vai ser o primeiro cara a combater. Só que o Palmeiras tem uma vantagem. Ele tem o Aníbal, ele tem o Zé Rafael, Rafael Veiga, o Gabriel Menino. Ele tem vários jogadores, o Fabinho também, vários jogadores que jogam no meio de campo, que fazem as 3 funções e alguns fazem até o lado do campo. No caso do Menino, ele pode ser um jogador de largura também. Então o Palmeiras é um time que pensa muito mais em função do que posição. E ele tem vários jogadores que fazem essas posições e funções. Aqui nessa imagem você pode ver o time posicionado em campo. Ali na defesa você tem um zagueiro que lidera a linha, né? Escolhe quando ela sobe e quando ela desce. Os jogadores dos lados normalmente iniciam essa criação com o primeiro volante dando apoio. Nesse jogo contra o Santo André, tinha um jogador que era box-to-box. Então tinha momentos em que o time era 3-2-5, tinha momentos que o time era 3-1-6. Então esse jogador box-to-box ele ia e voltava o tempo todo para ajudar na defesa e ajudar no ataque. Daí você tem dos lados 2 jogadores para dar largura, o atacante central que dá profundidade e pivô também, mas muitas vezes profundidade, e os outros jogadores fazem infiltrações aqui para incomodar a defesa, às vezes para receber a bola, às vezes só para incomodar a defesa e abrir espaço. Então, olhando todo esse time, você vê também que tem jogadores que vão mudando de posições. Nem sempre o jogador que dá largura é o mesmo, por mais que tenha um que 90% das vezes vai ser ele. Mas é um time que tem fluidez, que os jogadores conseguem fazer mais do que uma função, então eles se movimentam. Então tudo isso ajuda o time a desenvolver o jogo e a avançar em campo. Então quando o Palmeiras está jogando em campo, vamos dizer que voltam aqui para o meio, 3-2-5. Nesses jogos, provavelmente o meio de campo do outro time vai ter um jogador a mais e um a menos aqui na defesa. Então você não precisa ter 6 aqui, aí você coloca 5, que ainda assim é um a mais. Então é uma conta matemática, se o adversário defende com 5, ataca com 6. Se o adversário defende com 4, ataca com 5. Então, isso é uma coisa que o Abel tem feito, porque às vezes a vantagem qualitativa, que é a vantagem de um jogador que tem mais qualidade que o outro, no caso de ataque, é um jogador que tem mais qualidade de drible para poder passar do adversário, nem sempre resolve, porque às vezes ele até consegue passar do adversário, mas numa zona do campo onde ele não tem muito como criar. Agora, se você tem uma superioridade numérica e você tem um jogador livre, aí ele tem tempo, tem espaço e consegue criar uma jogada que vai gerar perigo na defesa adversária. Então o Palmeiras que tenta muito romper essa linha de defesa e ele usa várias coisas para isso. Às vezes ele usa um passe direto da defesa para o ataque, às vezes ele usa corridas nas costas da defesa, vários jogadores para o lado do campo. É sempre usando tentativas para romper defesas, porque quando você tem um time que ele vira um time que ganha muitos campeonatos, muitos jogos vão ser contra times que se defendem mais. Então você tem que criar soluções para furar defesas. Contra o São Paulo conseguiu defender melhor o Palmeiras, então o Palmeiras não conseguiu encontrar essas soluções. Então, não é sempre que funciona, o Palmeiras jogou 2 vezes assim nessas tentativas, nesse sistema com 6 na última linha, ganhando Ituano, e com 5 mais 1, né, que eu falei do Menino indo e voltando nesse jogo contra o Santo André, que foi o último jogo, empatou 1-1. Então, assim, isso também não garante vitória. Mas alguns times têm começado a fazer isso daí, têm começado a colocar 6 jogadores na última linha.
Hoje o Palmeiras enfrenta o São Bernardo. São Bernardo defende com linha de 5. Então é possível que o Palmeiras ataque com 6 na última linha. E se você for ver o jogo, fica de olho e vê como isso vai funcionar, se isso vai funcionar ou não. Ou pode até voltar e olhar o jogo contra o Ituano para você tentar entender ou tentar ver onde isso pode funcionar ou não. Mas é uma estratégia, o Abel muitas vezes ele escolhe arriscar e tentar coisas diferentes e muitas vezes dá certo, né? O último Campeonato Brasileiro ele vinha jogando de um jeito, quando ele resolve mudar, usar um 3-2-5 para atacar, né? Para usar o Ender aqui para romper esse espaço aqui, tendo o Veiga de falso 9 aqui e mais um outro jogador para atacar aqui, muitas vezes o Breno Lopes. Isso foi um efeito que funcionou muito e fez o Palmeiras ser campeão brasileiro. Não estou falando que essa linha de 6 vai fazer o Palmeiras ser campeão de qualquer coisa, mas é sempre importante olhar e ver o que tem sido feito no futebol. Então é isso, esse é o meu vídeo sobre o Palmeiras, sobre esse novo sistema, essas novas escolhas que o Abel tem feito no time dele. Eu sou o Rodrigo Seixas, eu faço vídeos aqui de análise de futebol, acompanho alguns times também, então sempre quando dá eu faço alguma análise de algum jogo. O último vídeo aqui no canal é a final da Supercopa que eu estive no Mineirão, então eu costumo fazer algumas análises, às vezes no estádio, às vezes aqui, mas a ideia é sempre trazer um conteúdo um pouco mais aprofundado de futebol, com mais análise, com mais contexto de tudo que acontece no jogo, para que você possa entender melhor ou pelo menos pensar mais futebol junto comigo e discutir mais sobre esse tema. Se você tem alguma coisa para comentar sobre isso, se você acha que isso é uma coisa interessante no jogo, comenta aí. Se acha que isso vai dar certo, comenta aí também. Se acha que isso daí na verdade é só uma tentativa de alguma coisa que às vezes pode correr muito mais risco do que realmente ter vantagens na frente, às vezes pode acontecer também, mas acho que vale a gente pensar sobre isso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!